Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Bom dia, está no ar mais um programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Hoje estamos recebendo aqui Ediran Teixeira, supervisor do DIEESE RN. Seja bem-vindo, Ediran. Bom dia Arthur, telespectadores. Estamos aqui para começar a esclarecer assuntos sobre o mundo do trabalho e outros. Ok. Ediran, primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, em que se baseia o trabalho do DIEESE? Como é que vocês atuam? O DIEESE é um departamento criado para ajudar os trabalhadores na luta, ou seja, foi criado em 1955 e ele assessora os trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores em busca de melhoria das condições de trabalho, reajustes salariais, campanhas salariais, pesquisas, análises e muitos estudos sobre o mundo do trabalho. Ok. Ediran, me fala uma coisa, o governo Temer, em mais uma das suas propostas polêmicas, tem tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência aí para serem votadas, né, e aprovadas. O DIEESE RN lançou uma análise recente sobre a questão da reforma trabalhista e a questão da precarização do trabalho, né? Qual é a avaliação que o DIEESE RN tem acerca da reforma do trabalho, da reforma trabalhista? A proposta, na realidade, da PL 6787 é um desmonte da CLT, né? Você está transformando a CLT em uma proteção ao empresariado, né? A consolidação das leis do trabalho vai virar a consolidação das leis do capital, porque na verdade você flexibiliza as relações de trabalho, você traz muita precarização na relação de trabalho quando você institui nova jornada, você possibilita contratos com pessoas jurídicas, contratos com cooperativa, em detrimento da formalização das relações de trabalho. Ok. Ediran, com relação também à reforma trabalhista, dizem que os sindicatos perderão e os trabalhadores em si perderão um pouco do poder de negociação junto ao patronato. Qual é a avaliação que o DIEESE faz? É verdade, se esse projeto vingar, onde os negociado vários sobre os legislados, e aí você tira o sindicato da negociação, porque agora a organização dos trabalhadores ou o trabalhador individualmente pode negociar direto com as empresas as condições de trabalho, e a gente sabe que no mundo do trabalho o trabalhador é a parte mais fraca, a parte mais sensível, então as leis têm que proteger a parte mais frágil. E quando você muda esse contexto, você delega às empresas as negociações em detrimento da participação do sindicato, que é o órgão da defesa dos trabalhadores, você cria dificuldades para as negociações, rebaixamentos salariais e mais uma vez retirada de direitos. Perfeito. Ediran, com relação agora à questão da reforma da Previdência, né? Como o DIEESE tem visto a questão da reforma da Previdência? O governo fez um cálculo aí que pretende colocar mais 10 anos para o trabalhador e a trabalhadora brasileira para se aposentar. Como é que o DIEESE está avaliando isso? A gente avalia que não é necessário uma reforma da Previdência nos moldes que está sendo proposto, né? A população da gente vive um pouco mais, você tem alguns decréscimos no caixa da Previdência, mas a gente sabe que isso é muito mais ligado à sonegação. Existem milhares e milhares de empresas que devem, empresas estatais como o Banco do Brasil e Correios, clubes de futebol, a própria JBS deve milhões ao INSS, ou seja, é preciso melhorar a eficiência arrecadatória da Previdência e não colocar o ônus da conta para o trabalhador. Porque quem está sofrendo com essa reforma é aquele trabalhador que ganha salário mínimo, que vai ter que trabalhar mais. Hoje já trabalha 35 anos os homens e 30 anos as mulheres para se aposentar. Com essa reforma ele vai ter que trabalhar 45 anos e a mulher trabalhar aí 40 anos para se aposentar. Isso que significa que ele vai ter que entrar mais cedo no mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho muito precarizado e que o acesso, principalmente das mulheres e dos jovens a ele, é muito dificultado.
Bom, se as mulheres têm dificuldade de acessar o mundo do trabalho e os jovens não conseguem emprego cedo, como é que eles vão contribuir essa quantidade de tempo? Perfeito. Adirã, o governo divulgou um dado: desemprego no Brasil, um recorde histórico. Em abril atingiu 14,2 milhões de desempregados. Agora, em abril também, o governo registrou a criação de 59,8 mil empregos, né? Como é que o DIEESE vê esses dados? Vocês têm alguns dados daqui do Rio Grande do Norte? Temos, né? Uma coisa são os dados da PNAD, que aí você capta o desemprego geral, onde você capta o mercado formal e informal. É aí que está a quantidade maior de desempregados. As pessoas são desempregadas, aqueles que tiveram carteira assinada ou não. Existem dois mercados: o mercado formal, em que eu consigo emprego subordinado com carteira assinada, e o mercado informal, em que eu vou buscar emprego de qualquer maneira lá. Esses dois mercados juntos geram a quantidade de desempregados que estão aí. Essa pequena geração de emprego de 59 mil foi pontualmente ocorrida em abril, né? Mas se você olhar os meses anteriores, janeiro, fevereiro, março, você teve, ao contrário da geração de emprego, uma eliminação de postos de trabalho. Mas o estado do Rio Grande do Norte, nesse contexto, nenhum desses meses cresceu, não. Ao contrário, aqui continua demitindo. Então, é muito pouco, 59 mil postos de trabalho, e muito ligado ao mercado formal, ou seja, você não conta as pessoas da informalidade aí. Se eu somar os dois, possivelmente há um decréscimo aí no emprego, gerando desemprego nesse período também. Para o DIEESE, avaliando esses números, há alguma solução prévia para essa crise do desemprego? Como é que vocês avaliam a questão do mercado de trabalho? Primeiro, o primeiro semestre de qualquer mercado de trabalho da América Latina, especialmente do Brasil, ele é um semestre de sazonalidade, onde os empregos decrescem mesmo. A tendência de janeiro até maio e um pouco de junho é que os postos de trabalho diminuam, porque o Brasil ele emprega mais recursos financeiros a partir de julho. Vem aí a alta estação, julho e agosto, depois vem os períodos festivos, em setembro, dia da criança, e aí vem outubro, dia da criança, perdão, então em novembro, final de ano, ano novo, ou seja, vem 13º, vem férias, e no segundo semestre é que o consumo ocorre no Brasil. Então os empregos, eles em janeiro se esvaem, né, e depois retomam. Só que nós estamos num período de crise, onde você tem um efeito de sazonalidade prejudicado pela crise. Isso fica muito mais intenso a perca de postos de trabalho. Possivelmente o segundo semestre seja melhor do que o primeiro semestre. Mas, como eu falei, nós estamos em crise. Não vamos esperar que gere um volume de emprego muito grande. Talvez em relação ao ano passado, um pouco mais, porque o ano passado foi um ano muito ruim. Então nós temos uma base comparativa muito ruim. Qualquer coisa que se gerar vai aparecer, porque eu estou comparando com uma base pequena. Certo. Falando um pouco agora a questão de inflação, né? Inflação e salário mínimo. O DIEESE dispõe de dados? Como é que anda essa questão? O DIEESE ele faz o cálculo da cesta básica em todas as capitais do Brasil. Ele capta a realidade do custo de alimentação. E foi muito boa essa pergunta, porque por um lado você tem uma expectativa de inflação muito pequena, mas quando você olha o custo de alimentação, que é o custo que atinge os trabalhadores, ele tem aumentado muito. De janeiro a abril, aqui em Natal, o custo de alimentação da cesta básica aumentou 4,48, ou seja, em 4 meses já dá maior que a previsão de inflação do ano. E nos últimos 12 meses, se olhar abril para abril do ano passado, está 10,28, né? É mais do que o dobro da previsão de inflação. Existe uma inflação de alimentos que consome o orçamento do trabalhador e faz com que ele disponibilize menos renda para outras coisas e mais para a alimentação. Ou seja, há um prejuízo do trabalhador quando ele perde emprego e reduz a renda familiar, por um lado, e outro, a inflação de alimentos consome a pequena renda que ele tem. Ok. Conversamos aqui com Adirã Teixeira, supervisor aqui do DIEESE RN. Muito obrigado, Adirã, por sua entrevista aqui no nosso programa. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com outra entrevista. Petroleiros estão hoje, dia 28 de abril, participando do movimento grevista, greve geral, dia histórico para o Brasil, para a classe dos trabalhadores. E os petroleiros, de maneira muito especial e particular, trazem a bandeira da defesa da Petrobras,
contra o desmonte dessa companhia, que é orgulho de uma nação, que é motivo de desenvolvimento nacional e aqui no Rio Grande do Norte não poderia ser diferente. Responsável por 47% do PIB industrial aqui do estado, a empresa Petrobras está hoje ameaçada de sair aqui do estado em virtude das reformas e do plano de espólio nacional que o governo Temer traz para o Brasil. A Petrobras é uma empresa, por ser estatal e por ser de energia, é uma empresa fundamental à economia de qualquer estado. No caso da Petrobras é mais ainda porque ela é indutora do desenvolvimento. O povo do Rio Grande do Norte precisa compreender o papel importante na economia do Rio Grande do Norte que tem a Petrobras. Cada vez mais a gente defende a diminuição dos acidentes, do trabalho. Dentro da companhia a gente teve uma diminuição significativa, agora com a lei mudando, a gente não sabe como vai ser no futuro. A experiência com a terceirização na Petrobras é que as empresas terceirizadas, elas não têm suporte e elas não dão a cobertura necessária, seja no treinamento, seja na proteção de acidente. Por isso mesmo, 70% dos acidentes de trabalho na Petrobras envolvem petroleiros terceirizados. Por isso que todas as pessoas precisam compreender que a terceirização não tem nada de positivo. Ela vai aumentar mais ainda a precarização do trabalho e as condições de trabalho. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Você já deve ter ouvido o governo dizer que existe um rombo na Previdência e que os recursos públicos não são mais suficientes para pagar os benefícios. É tudo mentira. A Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com o SUS e a Assistência Social. Todo o sistema é financiado por um conjunto de recursos, mas o governo soma apenas as contribuições dos trabalhadores e patrões ao INSS, sem colocar na conta os recursos que são determinados pela Constituição. Quando somamos todas as receitas da Seguridade e subtraímos as despesas, o saldo é positivo. Entre 2001 e 2014, o lucro da Seguridade Social foi de 765 bilhões de reais. Temer e o Congresso querem desviar o dinheiro da nossa aposentadoria para pagar a dívida pública aos banqueiros e obrigar você a fazer um plano privado de previdência. Estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho. Agora estou recebendo aqui Antenor Roberto, que é procurador do Estado do RN, presidente também do PCdoB. Seja bem-vindo, Antenor. Obrigado, Arthur Varela, à disposição de vocês.
Antenor, com essa última semana, que foi um pouco turbulenta, né, no cenário nacional, muito tem se questionado sobre eleições diretas. A população brasileira tem pedido, os movimentos sociais, as centrais, os sindicatos, têm pedido eleições diretas já. Mas nesse cenário, muitos dizem que não é possível, né? Qual é a avaliação que você tem? Para entender esse momento, você tem que voltar um pouco aí nos elementos da política que antecederam esse debate hoje de ruas pedindo eleições diretas. Na verdade, o Brasil viveu e está vivendo recentemente um processo de aventura política porque houve uma ruptura constitucional. O processo eleitoral que foi desfavorável ao bloco de força, digamos assim, mais conservador, procurou, explorando contradições do governo, criar um ambiente de denúncias, de criminalizar a presidente da República, Dilma Rousseff, criando teses jurídicas, inovando sobre a argumentação jurídica para acusá-la da prática de crimes contra a administração pública, crimes de responsabilidade na questão da gestão financeira orçamentária do país, como ficaram conhecidas as chamadas pedaladas fiscais, o que levou a forjar um ambiente que levou à destituição da presidente da República. Com essa destituição de poder legítimo de uma eleição recente, você jogou o país realmente numa aventura, porque, seguindo a regra da Constituição com o afastamento da presidenta, assumiu o vice-presidente. Só que num curto espaço de tempo, as contradições do ambiente político mostraram que o próprio vice-presidente participou de articulações para golpear e afastar a presidente, e eles acreditavam que na nova ambiência montada eles teriam controle sobre a chamada Operação Lava Jato, esse aparato que é uma operação conjunta que envolve a Procuradoria da República, que é o chamado Ministério Público Federal, com o Poder Judiciário, sobre, digamos assim, pelo menos o beneplácito do Supremo Tribunal Federal, que em nenhum momento colocou as garantias constitucionais na frente desse processo, porque foi um processo jurídico, mas dirigido politicamente à opinião pública mediante um conglomerado de meios de comunicação liderados pela Rede Globo. E agora você vê exatamente que esse mesmo consórcio, vendo as contradições em que o presidente Michel Temer está inserido, pratica pela imprensa desenvolve a mesma política de ser um órgão de concessão pública fazendo política partidária. Porque se você pegar as edições dos jornais dirigidos pela Rede Globo, ela quer afastar Michel Temer no menor espaço de tempo. Por quê? Porque na avaliação deles é insustentável o presidente Michel Temer, devido às contradições que foram apuradas em torno das denúncias desse grupo de empresários ligado à questão dos frios, Friboi, Seara, que são esses produtos que, digamos assim, ligados a esse tipo de manufatura de produtos, e que foram também se revelando, são financiadores de campanhas eleitorais, e agora é uma nova contradição, porque eles também são, talvez, quando for apurado, os maiores, digamos assim, empresários do grupo mais poderoso que utiliza a Rede Globo para fins de propaganda. Significa que a Rede Globo também é, hoje, uma empresa que se beneficiou dessa criminalização que está se imputando a esse grupo. Então, a política e o crime estão hoje tão embaralhados e deixam a população extremamente confusa, porque afastava a presidente Dilma dizendo que com o afastamento dela os grandes problemas nacionais estariam resolvidos. A economia seria retomada, voltaria o Brasil a gerar emprego, renda, faria-se ajuste nas chamadas reformas trabalhista e previdenciária, que depois se revelaram, na verdade, fraudes como reforma, porque apesar de levar o nome de reformas, quando você vai fazer o estudo sistêmico dessas duas propostas, elas são, na verdade, retirar direitos conquistados historicamente. Criou-se essa ideia aqui no Brasil que toda vida que é uma crise econômica se introduz a palavra reforma. A reforma é uma transformação, não tão revolucionária, digamos assim. Ela é uma reforma que tem um tom mais de tintas mais leves. Mas quando você vai examinar o conteúdo, é sempre no sentido de retirar direitos dos trabalhadores
e direitos da sociedade, porque na questão da Previdência você atinge todo um programa de Seguridade Social. Completado um ano do governo do presidente Michel Temer, que era o vice de Dilma e que participou dessas articulações para derrubar a própria presidente Dilma, aparece imputado a ele crimes que vão da prevaricação a crimes extremamente graves, como os que envolvem formação de quadrilha, obstrução de justiça, uma série de coisas que envolvem a ele, mais recentemente também o senador Aécio Neves, a partir da denúncia do Joesley, né, como ficou conhecida essa denúncia desse grupo muito conhecido como o Friboi, que tem exatamente nas figuras da Rede Globo, atores como Tony Ramos e a apresentadora Fátima Bernardes, que já foi também jornalista de banca do Jornal Nacional, como os garotos e a garota propaganda dos produtos. Então, ainda vai se chegar também vendo que essa rede de favorecimento desse grupo vai chegar também nos meios de comunicação. Aí, diante de uma crise dessa, que a gente diz assim, se colocou fogo nesse ambiente que é o Brasil e todo mundo dentro queimando, mas qual é a grande questão hoje? Como vai se protagonizar e encontrar a porta de saída para que o Brasil não queime completamente. Porque nós já estamos numa casa de quase 15 milhões de desempregados. Com 15 milhões de desempregados num país continental como o Brasil, a gente vê as pessoas o tempo todo reclamando e pedindo segurança pública. Isso é uma quimera. Não é possível fazer segurança pública na sociedade continental como o Brasil, com a extensão de fronteira que nós temos, com 15 milhões de desempregados praticamente. Então, para não falar da falta de perspectiva de uma juventude, que tinha escolas técnicas, institutos federais de educação, universidades, num processo de ampliação, e vê agora que não tem perspectiva de se colocar no mercado de trabalho. Então começa a sociedade num grande pessimismo, os investidores, diante de uma instabilidade dessa, não tem também perspectiva de retomar investimentos no Brasil. Então há uma paralisia, porque mesmo os aspectos da economia que muitos cantaram em Vértice como de melhora, é porque você já estava naquele sentido da estagnação econômica, em que forçosamente leva a uma certa redução do próprio processo inflacionário, porque já não há mais, o consumo se reduz de uma forma bastante bruta. Então, diante disso, eu fiz essa rodeirtonia para dizer o seguinte: uma das questões que se coloca é qual é a saída. Os que estão dando o golpe dentro do golpe, evidentemente, vão agora fazer o discurso da constitucionalidade. Quer dizer, para afastar Dilma Rousseff, se seguia, ele dizia, nós estamos observando que a Constituição fala sobre impeachment, mas, na verdade, não havia uma prova contra que a presidente, de fato, porque os seus algozes que fizeram o discurso de que ela não seria ética, que ela teria rompido com a moralidade, o seu maior adversário mais algoz está a ele, que é o Aécio Neves, senador, está afastado do Senado, dada a investigação que paira sobre ele, além das que já existiam antes. Agora, especificamente a partir da delação do Joesley, é gravíssimo que se apure em torno do senador Aécio. Está até afastado do mandato de decisão do Supremo. Então, quando você vai pegar todos os grandes artífices da derrubada de Dilma Rousseff, eles estão hoje, vão paulatinamente se tornando réus. Não ainda no sentido processual penal, mas já se tornam investigados, denunciados. Então essa é a entourage que já estava em torno de Michel Temer. Se você fizer um inventário dos seus principais ministros, todos eles já caíram ou estão contaminados pelas investigações e pelas denúncias. Então essa falta de legitimidade, que tinha começado pela forma como o poder tinha sido usurpado, ela se agrava com o feitiço virando contra o feiticeiro. Porque o que se tramou no Brasil, na verdade, é que há, por parte da força-tarefa da Lava Jato, com esse consórcio que envolve o Poder Judiciário e o grupo principal de comunicação, Rede Globo, e pegava grupos como Estadão, Folha de São Paulo, é que, na verdade, o plano era mais do que derrubar a presidente Dilma Rousseff. O plano era interromper um projeto de país que vinha sob a égide dos dois governos de Lula e do primeiro governo de Dilma e do segundo que se iniciaram. Por que eu estou dizendo isso? Por que interromper esse projeto? Porque a gente suscita que isso digamos, uma continuidade. Porque com a bandeira da questão da investigação do crime na política, o grande projeto desse grupo era implodir o sistema político como hoje ele está implodido. Só que na primeira fase,
os golpistas como Temer, o Aécio, Aloysio Nunes e toda essa entourage que tomou conta do governo depois que tiraram Dilma, eles achavam que quando chegasse no controle central do governo federal, eles iam controlar a Lava Jato. Por isso que tem aquela gravação lá atrás do Romero Jucá dizendo que tinha que parar. E a gravação de Aécio fala também nisso. Então, eles achavam que com o controle do governo federal, portanto, com o controle da Polícia Federal, rapidamente eles iriam estancar o processo que vinha se iniciando. Só que eles, apesar de serem políticos de tradição e de experiências, eles estavam tão à vontade, tão confortáveis nesse método que eles operaram o afastamento da presidente Dilma e golpearam, e com essa maioria parlamentar, que é facilmente consertada com liberação de emendas, e com a fragilidade desses parlamentares pelo próprio sistema que os financia, como está se revelando essa crise, fez com que eles subestimassem que a implosão era do sistema como um todo. O resultado dessa implosão não era para elevar o PMDB caquético, o PSDB também já caquético, esses grandes líderes deles, todos hoje apontados, denunciados ou investigados. É porque, no fundo, a Operação Lava Jato, que contou com o placê do Supremo, ela visava implodir o sistema político brasileiro, que é um sistema com seus defeitos, mas é o sistema da representação da soberania do voto. Para substituir pelo quê? Pelo antipolítico. Para criar um ambiente, eu estava vendo, parece que hoje já tem o lançamento da candidatura de Silvio Santos, e já tinha de Luciano Huck, e já tinha o do Dória, enfim, ele está criando o nosso ambiente para voltar, para termos aqui no Brasil uma espécie de Trump, como os Estados Unidos teve. Então, esse ambiente para criar o antipolítico é, digamos, o objetivo final. Por isso que eles precisam, nessa conclusão do processo, eliminar a maior liderança popular construída nessa quadra mais recente do Brasil, que é a liderança de Lula. A contradição é que não pode esse sistema ser implodido e Lula continuar com esse prestígio de massa. Lula não pode ser candidato, apesar de até agora eles não terem apresentado nenhuma prova material, como fizeram nessa investigação agora em cima do Aécio e do presidente Temer. Então, com esta implosão do sistema político, surgem aí o constitucionalista vai dizer, e já começa o ministro Supremo dizer isso, representantes de partidos políticos, essas edições vinculadas à Rede Globo e seus sócios, sempre chamando professores de universidade para dizer, a saída constitucional é seguir o rito que diz a Constituição. No afastamento do presidente da República, a ordem hierárquica é o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo. Dentro do prazo, e o processo da eleição é indireto. Então, isso interessa ao consórcio que implodiu o sistema político, e interessa também à Rede Globo, porque quem está vendo a edição da Rede Globo é que Michel Temer tem que ter saído desde ontem. Então, isso tudo para preparar o ambiente da eleição indireta, onde eles esperam ter a hegemonia para colocar como eleito indiretamente aquele que vai tocar as chamadas, as maleditas reformas. Então, são reformas, são desconstruções de direitos. Você, quando reforma a sua casa, você sempre está buscando uma melhora na sua casa. Quando você reforma seu ambiente de trabalho, quando você vai ver, os trabalhadores na reforma trabalhista são reduzidos a uma condição pré-capitalista, sob certos aspectos. A Seguridade Social vai ser esvaziada a pública para permitir que o mercado ofereça as diversas alternativas de previdência privada, porque você, tirando a perspectiva da aposentadoria, como é a reforma previdenciária faz hoje, quem é que vai pactuar livremente com o empregador? O que vai prevalecer é o acordado sobre o legislado. Qual é a última rubrica que o empregado vai pactuar com o empregador? Essa é a rubrica de previdência, porque ele não vê perspectiva de se aposentar, se não tardiamente, à véspera da morte. Então ele vai dizer, não, eu vou poupar esse dinheiro, coisa que também vai ser uma outra quimera, outros sonhos, não vai acontecer. Então, essa questão da eleição indireta é o que está consolidado hoje, constitucionalizado e argumentado. A eleição direta poderá se tornar constitucional se uma emenda for aprovada em condições de viabilizar-se entre o interregno que vai de um eventual afastamento de Michel Temer e as eleições que estavam atrasadas para 2018. Mas aí, para acontecer isso, tem que ter o que já está acontecendo hoje. É o clamor das ruas, a mobilização. Alguém vai dizer, mas o povo está na rua pedindo diretas. E ótimo que esteja, não há nenhuma contradição
entre a previsão da Constituição hoje, prever um sistema de eleição indireta, e o povo ir para as ruas pedir direta. Porque o Congresso vai sentir, nessa bandeira das diretas já, que mesmo existindo uma previsão de eleição indireta, o povo não vai poder acreditar num Congresso sobre o qual se imputa as desconfianças que são imputadas. Em que, se essa denúncia prospera, essa investigação prospera, ela se torna uma denúncia, essa denúncia desenvolve ação penal e se apura a existência de crime na relação da forma como os parlamentares foram eleitos, isso compromete a legitimidade dos parlamentares. Por quê? Porque também no afã de contaminar e implodir o sistema político, aquilo que antes era aceito, porque todos esses candidatos que receberam contribuições do empresariado, e não poderia ser diferente, porque o sistema eleitoral até então vigente era de financiamento privado de campanha, toda a justiça eleitoral sabia da dimensão de uma campanha de presidente da República no Brasil. Aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, a dimensão de uma campanha de governador do Estado, as campanhas milionárias de deputados federais, e toda a justiça eleitoral acolhia essas prestações de contas e aprovava grande parte, ou a maioria, dessas prestações de contas de candidato. O Poder Judiciário sempre soube como funcionava esse sistema. A existência de um Caixa 2, ela circulava sempre os corredores do processo eleitoral, porque entre o que se declarava a justiça eleitoral e o que se via na veiculação da campanha, parecia que não combinava muito. E agora, então, se passa todo mundo, inclusive a imprensa que participou, porque na imprensa há uma relação direta com publicitários, jornalistas, e agora vem se dizer que se descobriu isso e que tudo agora é propina. Não, me parece que também é uma questão que vai ter que se apurar. Qual é a questão do financiamento de crime dentro do processo eleitoral, o que é a questão do Caixa 2, o que é a propina, porque a propina é exatamente isso que está se demonstrando em alguns desses episódios que são apurados pela Polícia Federal, apoiados na Operação Lava Jato. É como as organizações criminosas se utilizam do processo eleitoral para sequestrar o Estado brasileiro, porque muito se tem dito sobre a classe política. Aí você pega um executivo desse, que está mostrando que o crime compensa, porque quando eles fazem essa delação, eles levam uma importância grande para casa e um conforto na prisão deles, ou nas restrições de direitos. E o que a gente vê é que 10% disso foi transferido para o processo eleitoral e 90% disso ficou como acumulação e enriquecimento dos criminosos, dos executivos. Então, isso também tem que se verificar, porque eu terminaria dizendo o seguinte: muito tem se condenado a classe política, ela vai pagar um preço caro pelos seus descaminhos. Mas o que nós temos que observar é que o empresariado brasileiro, que sempre fez esse discurso da moralidade, contra a tributação forte, esses grandes empresários brasileiros sequestraram o nosso Estado, saquearam o Estado brasileiro e devem pagar caro por isso. Não as empresas. As empresas devem sobreviver porque o povo precisa do patrimônio das empresas, da atividade das empresas, para ter um emprego e ter atividade econômica e prosperidade no Brasil. Ok, conversamos agora com o Antenor Roberto, que é procurador do Estado aqui no Rio Grande do Norte e presidente do PCdoB. Muito obrigado pela sua entrevista aqui, Antenor. Foi um prazer ter estado com vocês. Bom, vamos encerrando mais um programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN, pela campanha Privatizar Faz Mal Brasil. Tenham todos um ótimo final de semana e até sábado que vem. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro RN, pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.